Você tá cansado de RPGs onde o heroísmo é previsível, onde o mal é só uma caricatura e a sua jornada é só mais uma entre várias outras? Se você tá buscando uma aventura que vai além da imaginação, que toca na ferida da sua própria percepção da realidade e te força a enfrentar o desconhecido mais profundo, então se prepara. Porque hoje eu vou te apresentar um RPG de fantasia sombria e estranha, onde a sua alma é a arma mais poderosa do universo. Ele tá em guerra pela existência. Eu sou o Theory, esse é o Dados Críticos, e hoje a gente vai mergulhar nos segredos mais bizarros e profundos de Psicomaquia, um cenário que vai redefinir o que você pensa sobre anjos, demônios e o próprio conceito entre bem e mal. E sem enrolação, nem vou pedir like, você dá o like se quiser. Você pode baixar o conteúdo que eu vou falar aqui no Playtest 2 do Psicomaquia no site da Retropunk. Entra pelo link que tá na descrição, cria uma conta e baixa de graça. Você vai ter esse documento com 119 páginas, você vai ter personagens prontos e uma aventura pra jogar. Então pra aquela galera que já fica reclamando que não acha cenário ou aventura de graça, tá aí na sua cara. O livro tá lindo e nem é a versão final. Ele é escrito aí pelo Boi, cara, o mestre Boi, o Marco Antônio Loureiro, que se você não conhece, tá dando mole. Tem um trabalho incrível lá no Dungeon Geek 21 e é uma enorme referência nacional aí. O cara manja demais de Mundo das Trevas, por exemplo, então ele entende bastante desse horror interpessoal, sabe? Dá pra ver claramente isso aqui dentro de Psicomaquia. Psicomaquia é um cenário de fantasia sombria e estranha que tem muita coisa de Souls-like. A gente está chamando carinhosamente de D&D Elden Ring. Nós temos mecânicas exclusivas no cenário que trazem essa imersão pro Souls-like e pra fantasia sombria. Tá ficando muito legal. O cenário também tem texto adicional aqui do mestre taverneiro, Lucas Montenegro, do Matheus Herpes, né, que já participou conosco aqui no podcast, e do G. Moraes. No livro você vai achar uma seção explicando as regras, uma grande parte explicando o cenário, a narrativa, e ele tá adaptado para D&D quinta edição, mas você pode facilmente fazer uma adaptação nele para qualquer sistema de regras. Até porque a gente vai falar agora do cenário, ele tem uma pegada meio de Ravenloft, onde você pode ser sugado para esse mundo de Númenor, mesmo estando em outros cenários. Então, muito legal isso aí. Então vamos mergulhar então de fato aqui no Psicomaquia. Nesse mundo, pessoal, a própria realidade é um campo de batalha. E a essência do personagem, a alma dele, é a chave para enfrentar essas divindades meio titânicas, que consideram os seres mortais como meras formigas. Vamos imaginar esse mundo. Ele é chamado de Númenor. E aqui 90% desse mundo é constituído de um negócio chamado efêmeras, que são basicamente regiões muito instáveis, onde montanhas podem virar rios, florestas podem virar desertos do nada, tudo isso em questão de segundos ou horas, sabe? Muito rápido. Então viajar por esses lugares é uma loucura mesmo, porque é um desafio constante à sanidade e à integridade física dos personagens também. E esses outros 10%? Nesses casos a gente tem os maciços permanentes, como se fossem oásis, refúgios mais estáveis ali, e eles foram criados por algumas entidades misteriosas, chamadas de senoides. Nesses maciços, né, a vida ela tenta florescer, mas mesmo aqui, imagina uma coisa muito artificial pra gente, humano, né, meio estranho. Você vai ter árvores que têm troncos feitos de espelho, por exemplo, uma fauna diferentona. É como se o mundo inteiro fosse uma obra de arte meio inacabada, meio bizarra, sabe? Mas beleza, por que esse mundo existe? Quem criou ele? Na verdade foram umas divindades que aqui a gente chama de etéreos. Esquece os anjos bonzinhos ou demônios cruéis, não é isso. Os etéreos em Númenor, eles são seres colossais e indiferentes. Eles estão travando uma guerra etérea, que fica no plano invisível. Então eles estão cagando e andando para os mortais. Não se importam com a existência. Para eles, os mortais são como se fossem formigas. Então não dá para esperar milagre, a ajuda divina deles. A única chance dos personagens mudar o jogo mesmo não tá numa fonte externa, mas tá dentro. Algo muito mais pessoal. O despertar da sua própria alma. No cenário de Psicomaquia, dentro de cada ser mortal, existe uma centelha divina. Essa centelha é um fragmento do poder que criou o universo. Está presente em todos. E ela desperta quando você interage com um elemento antigo. Esses elementos antigos podem ser um monstro bizarro, pode ser uma ruína perdida, pode ser um artefato esquecido, até mesmo uma magia ancestral. Cada interação com esses elementos antigos ele dá para o personagem o que ele chama de knows. E esses knows são basicamente um conhecimento sobre essa verdade transcendental, escondida de Númenor. Então é como se você estivesse ganhando conhecimento sobre a realidade. Então quanto mais você se aproxima e explora esses mistérios do universo, mais forte a sua alma vai se tornando e mais poder você vai ganhando internamente para desafiar os próprios etéreos. Mas aqui a gente tem que ter muita, mas muita atenção, tá? Porque esse poder, ele não vem de graça, ele tem um preço. Tava bom demais para ser verdade, né? O mundo de Psicomaquia aqui é brutal. E a sanidade, ela é um luxo, pessoal. A cada passo, você pode ir acumulando
temor. Esse temor não é só um medo comum, ele é um medo que vai te corroendo por dentro, te enfraquecendo. Ele vai te dando desvantagens mecânicas em tudo. Então a bravura, a coragem aqui, não é só uma coisa, sou corajoso. Não, aqui ela é uma mecânica também. Ela é uma recompensa que o personagem vai ganhando por encarar de frente o horror. E se o temor não te pegar, o que pode te pegar é a insanidade. Então tem uma pegada forte aqui, pra quem gosta de chamado de Cthulhu também, vai amar isso aqui. A insanidade são várias condições permanentes que vão transformando a mente do personagem, mas não só a mente, mas a percepção da realidade ao redor. Tem até um modo de jogo, né, que é o modo pesadelo. Ele é opcional, mas pra quem gosta dessa pegada de imprevisibilidade, vai gostar muito desse modo de jogo. Mas terror, né, a todo momento, assim, coisas macabras, coisas sombrias. Aí vamos falar agora dos personagens. O cenário vai trazer algumas opções novas de espécies e classes. E quando a gente fala de espécies, né, você pode ser, por exemplo, um Venociri, que são de modo geral humanos, mas ele é um ser que veio de outro mundo e não sabe como ele chegou aqui. Pode ser naquela névoa que suga os personagens, sabe? Você pode jogar também como um dos efêmeros, que são seres que meio nômades que se adaptaram a esse caos todo desse lugar. E eles mudam sua própria forma, sua própria pele para sobreviver. Você também pode jogar com um esquecido, que é um ser meio amaldiçoado e que, logicamente, pelo nome, ele foi esquecido pelos seus entes queridos e por todos. Ou até mesmo um gargo, né, que é uma espécie de gárgula aqui, um ser garguloide. É uma estátua que foi renascida, ela recebeu vida, assim, e ela busca proteger os inocentes, e ela odeia os etéreos. Tem também os máscaras pálidas, que são sombras vingativas. Cara, é um negócio muito louco, tá? Como vocês podem ver, é uma pegada muito diferente, muito única mesmo, assim. Pra quem tá cansado de cenários onde é tudo mais ou menos a mesma coisa, só que com nomes diferentes, isso aqui você vai ter uma pegada diferente mesmo. E não são só as espécies, né, que dão esse toque único de ligar completamente o cenário nas mecânicas, as classes também. Esse playtest traz 2 classes novas e 3 subclasses. Você pode ser um animista, né, que é um personagem que faz pontes entre o mundo dos mortos e dos vivos, ele tá animando coisas, né, meio que incorpora guias ancestrais. Mas se você gosta, por exemplo, de ciência e esse tipo de coisa, você pode ser um apotecário. Ele cria elixires, né, usa parte de monstros para poder fazer poções e outras coisas. Muito legal isso aqui, eu gostei demais. Essas 2 aqui foram as classes. Agora de subclasses a gente vai ter o Arcanista dos Ângulos, que é um ser capaz de usar ângulos para acelerar suas magias. Olha que louco, isso aqui é muito horror cósmico mesmo, né? Também tem o Druida do Círculo Fugaz, que é alguém que pretende ser especialista nas efêmeras. E também tem o Bardo da Escola dos Invisíveis, para aqueles que querem seguir um caminho mais obscuro, mais ligado aos etéreos. Vamos falar um pouco da magia? Magia aqui, pessoal, não é só poderzinho, fogo de artifício que você usa. Ela tá ligada diretamente às forças elementais. A gente tem caos, ordem, neutralidade e singularidade. Magia aqui é muito perigosa, e a maioria do mundo desconfia de quem é conjurador. Imagina que os próprios etéreos, os deuses aqui, esqueceram de Numi. Ou melhor, é como se eles nem tivessem muito poder aqui. Então usar essa magia dentro desse cenário não é um dom divino. É como se você estivesse apostando contra a própria realidade o tempo inteiro. Então você vai ter aqui não só essas magias meio caótica ou mexendo com a ordem, né, ou com a neutralidade, mas você vai ter os itens mágicos que são também únicos. Você vai ter relíquias etéreas, você vai ter os vestígios, cascas e também marcas etéreas que podem dar poder para os personagens, né? Então muito legal, cara. Eu fiquei muito pensando na aplicação disso num jogo, numa campanha. Porque eu acho que se você pegar um cenário desse e for só jogar pensando com a mentalidade de corre, bate, só na parte mecânica, você vai perder muito da profundidade que esse cenário tem. Ao meu ver aqui, porque eu pude ler, Psicomaquia, as aventuras e as jornadas não é sobre salvar o mundo de um grande mal, não é sobre ser um grande herói de um reino, nem nada do tipo. É muito mais sobre uma jornada que é pra fora, mas ela também é pra dentro. Entender sobre o próprio personagem, sobre o lugar dele no cosmos, nessa batalha e grande guerra etérea. É sobre encontrar respostas. Sabe essa pergunta, será que meu destino é algo que eu construo ou algo que já estava pré-determinado? E dentro disso, sim, e ganhando poder e tudo mais, até talvez ser capaz de desafiar essa indiferença dos deuses etéreos. Me trouxe muito uma pegada do jogo mais old school, lá da época do AD&D, na verdade do Beckme, né? Onde você tinha em níveis muito altos essa batalha contra divindades e tudo mais na parte dos imortais. Só que para isso você tinha que jogar toda a jornada. E é isso que o jogo tá propondo aqui. Eu gostei demais disso porque o próprio cenário e as mecânicas te forçam a olhar para o desenvolvimento de personagem. Mas lembra, Numi é uma prisão cósmica. Você não pode sair, os mortos não podem sair. Você tá preso ali. Só que imagina,
E se essa prisão, se na verdade for uma chave para você encontrar divindade dentro de você mesmo? Esse é o convite que Psycho Maquia tá fazendo. O convite que eu faço para você testar e ler a própria aventura e tirar suas próprias conclusões. Isso aqui é só minha opinião. E é uma pergunta que fica, pelo menos ficou para mim. Será que você, enquanto jogador, tem coragem de olhar pro abismo que tá dentro e ver o que ele revela sobre você? Esse tipo de jogo te cativa? Se inscreve no canal se você gosta de conteúdos como esse. E se você gostou desse vídeo, vai gostar desse outro aqui, onde eu ensino uma técnica incrível para melhorar suas descrições em qualquer RPG. Vai lá assistir.